Galera, bem-vindos aqui enquanto eu vou fazendo visualizações aqui no site da ADBTC. ADBTC. Então vamos escutando aqui os princípios que transformam Rockefeller no homem mais rico de todos os tempos. Eu vou estar deixando aqui para quem quiser tá ganhando Bitcoin. O link nos comentários. Deixando a mãe dele cuidando de 6 filhos sozinho. Ele conhecia fome, conhecia vergonha, conhecia o gosto amargo de não ter. E mesmo assim, ele se tornou o homem mais rico da história moderna. Não por sorte, não por herança, mas porque ele entendia algo que quase ninguém entende até hoje. O dinheiro não é a causa da riqueza. O dinheiro é o resultado dela. Deixa eu explicar isso de um jeito que você nunca vai esquecer. Imagina que você está num jardim. Você quer colher frutas, mas o jardim está vazio. O que você faz? A maioria das pessoas fica esperando a fruta aparecer. Reclama que o solo é ruim. Reclama que não tem sorte. Mas Rockefeller, ele plantou as sementes certas. Ele regou todo dia. Ele arrancou as pragas. E quando chegou a hora, ele não precisou correr atrás das frutas. Elas vieram até ele, toneladas delas. E as sementes que ele plantou não eram de dinheiro, eram de princípios. Rockefeller tinha um ritual. Todo domingo de manhã, antes de ir para a igreja, ele se sentava sozinho no escritório, sem ninguém por perto. E ele fazia 3 perguntas para si mesmo. 3 perguntas que definiam como ele ia agir na semana seguinte. A primeira era: eu fui fiel aos meus princípios essa semana? A segunda: eu desperdicei alguma oportunidade? E a terceira, a mais pesada: eu me tornei um homem melhor do que era 7 dias atrás? Percebe? Ele não perguntava quanto dinheiro tinha feito. Ele perguntava quem ele tinha se tornado. Porque Rockefeller sabia de um segredo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Você não atrai o que você quer. Você atrai o que você é. Tem uma fábula antiga que ilustra isso perfeitamente. Conta a história de um mendigo que passava todos os dias na frente de um palácio. Ele via o rei saindo com roupas de ouro, carruagens, servos. E todo dia ele gritava: por que eu não tenho isso? Por que a vida é injusta comigo? Até que um dia, um sábio que passava por ali parou e disse: você quer saber por quê? Porque você mendiga riqueza, mas pensa como mendigo. O rei não nasceu rei. Ele pensou como rei antes de ter o trono. Você quer a coroa, mas não quer carregar o peso dela. Rockefeller carregava o peso. Ele sabia que prosperidade não é sobre ganhar mais, é sobre se tornar mais. E aqui vai algo que vai mexer com você. Ele começou doando, isso mesmo. Desde o primeiro salário que recebeu, com 16 anos, ele separava 10% para doar. Não porque sobrava, porque ele entendia que o dinheiro precisa circular. Que quando você segura com medo, você sufoca a abundância. Mas quando você doa com propósito, você abre espaço para receber mais. Ele dizia: Deus me deu dinheiro, e com esse dinheiro eu tenho o dever de fazer o bem. Mas não era só caridade, era estratégia espiritual. Ele sabia que a energia do dinheiro responde à intenção. Se você trata o dinheiro como um senhor, você vira escravo. Mas se você trata o dinheiro como uma ferramenta, você vira mestre. Agora, antes de a gente ir mais fundo nisso, deixa o seu like aqui e se inscreve no canal. Porque o que vem agora vai virar
Deixa o tudo dá like, nisso. galera. E se você chegou até aqui, é porque Se você está inscreva pronto no para ouvir. canal. Tem uma diferença brutal entre quem enriquece e quem continua lutando. E não é talento, não é sorte, não é nem esforço, é a capacidade de adiar a recompensa. Rockefeller viveu a vida inteira como se estivesse preparando um império para daqui a 50 anos. Enquanto os concorrentes dele gastavam tudo o que ganhavam tentando parecer ricos, ele reinvestia cada centavo. Ele não comprava luxo para impressionar. Ele comprava ativos para dominar. E tem um episódio que mostra isso de um jeito brutal. Quando Rockefeller tinha 20 e poucos anos, ele teve a chance de comprar uma participação numa refinaria de petróleo. Era a oportunidade da vida dele. Mas ele não tinha o dinheiro todo. Então ele foi num banco pedir emprestado. O gerente olhou para ele, pobre, jovem, sem garantias, e disse: "Por que eu deveria te emprestar?" Rockefeller não implorou. Não prometeu milagres. Ele simplesmente abriu o caderno dele, aquele mesmo caderno que ele carregava desde criança, e mostrou, linha por linha, cada transação dos últimos 10 anos, cada centavo contabilizado, cada promessa cumprida, e disse: "Porque eu sei onde cada moeda vai, e eu nunca quebrei minha palavra." O banco emprestou. E 5 anos depois, Rockefeller já era dono de quase todas as refinarias da região. Mas aqui vai o detalhe que ninguém te conta. Enquanto eu tô vendo esse vídeo, galera, eu tô visualizando aqui ganhando Não Bitcoin. destruindo os concorrentes. Ele conseguiu isso compreendendo uma lei universal que poucos dominam: a lei da eficiência. Enquanto todo mundo brigava por preço, Rockefeller otimizava processos. Ele descobriu que podia usar os resíduos do petróleo, que todo mundo jogava fora, para fazer outros produtos. Enquanto vou visualizando aqui, vou ganhando Bitcoin, Satoshi, USDT. Cada 10 segundos de anúncio que eu vejo aqui. Enquanto os outros perdiam margem, ele multiplicava a dele. A Sabe por que isso DBTC. importa para você? Deixa o link. Porque essa mentalidade não é sobre petróleo. Desse site. É sobre como você usa o que já tem. A maioria das pessoas está sempre esperando ter mais para começar. Mais dinheiro, mais tempo, mais oportunidade. Mas Rockefeller começava com o que tinha na mão, e espremendo isso até sair ouro. Ele tinha uma frase que repetia para os funcionários: "Não me tragam problemas, me tragam soluções com os recursos que já existem." E essa mentalidade é a diferença entre quem constrói e quem só reclama. Agora, isso não significa que ele era frio. Ele era humano. E ele errava. Teve momentos em que ele tomou decisões pesadas. Cortou sociedade. Vou estar deixando também o link dessa Fechou carteira negócios aqui, que ó. prejudicaram gente. Isso aqui é uma E ele micro sabia carteira. disso. Ele carregava o peso dessas escolhas. Mas ele também entendia algo crucial. Você não pode agradar todo mundo e construir um império ao mesmo tempo. Uma Faucet Em algum Pay. momento, você vai ter que escolher entre ser E amado a e ser DBTC respeitado. E você Rockefeller manda para escolheu ser Faucet Pay. respeitado. E HTPC, ADPTC para Faucet Pay. Faucet Pay olha, isso não é é desculpa uma para ser micro um canalha, carteira mas é um de lembrete de criptomoeda. que toda construção grande exige sacrifício. E às vezes, o sacrifício é ser incompreendido. Tem uma coisa que Rockefeller fazia que parece pequena, mas que mudava tudo. Toda noite, antes de dormir, ele revisava o dia. Ele perguntava para si mesmo: o que eu fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? E o que eu fiz que me afastou? E ele escrevia as respostas. Isso é poderoso, porque a maioria das pessoas vive no piloto automático.
no final do mês, do ano, da vida, olha para trás e não entende por que não chegou em lugar nenhum. Rockefeller media. Ele media tempo, ele media dinheiro, ele media energia. E o que não se mede, não se melhora. Agora, tem algo que poucos sabem. Rockefeller tinha crises de ansiedade, crises de estresse. Teve épocas em que ele não conseguia comer direito, perdia cabelo, ficava doente. O império cobrava um preço. E sabe o que ele fez? Ele contratou médicos, contratou nutricionistas, mudou a rotina, começou a dormir mais, começou a delegar mais. Porque ele entendeu que não adianta ter o mundo se você não está vivo para aproveitar. E isso aqui é uma lição que devia ser óbvia, mas não é. Você não é uma máquina. Você precisa cuidar do corpo, da mente, do espírito, porque se você colapsar, todo o resto desmorona junto. Rockefeller viveu até os 97 anos. 97. E não foi sorte. Foi porque ele entendia que saúde é o ativo mais valioso, que sem saúde, dinheiro não vale nada. E tem outro princípio dele que é brutal. Ele nunca tomava decisões importantes quando estava emocionalmente abalado. Se ele estava com raiva, ele esperava. Se ele estava ansioso, ele esperava. Ele sabia que decisões emocionais custam fortunas. E você? Quantas vezes já tomou decisões no calor do momento e se arrependeu? Quantas vezes já mandou aquela mensagem, fez aquela compra, largou aquele projeto porque estava frustrado? Rockefeller esperava. Ele deixava a poeira baixar. E só então, com a mente fria, ele decidia. Isso é controle. Isso é poder. E tem uma história dele que ilustra isso perfeitamente. Uma vez, um dos sócios dele tentou dar um golpe. Tentou vender participações pelas costas para enfraquecer Rockefeller. Quando ele descobriu, os funcionários esperavam uma explosão. Esperavam vingança imediata. Mas Rockefeller não fez nada. Ele esperou 3 meses. E nesse tempo, ele reorganizou tudo. Quando finalmente agiu, foi cirúrgico. Cortou o sócio fora, manteve o controle e ainda saiu mais forte. Ele não reagiu. Ele Eu respondeu. tô encerrando o E vídeo essa aqui diferença é tudo. com esses Já passou princípios por que algo transformam parecido? o homem mais Conta aqui rico embaixo. de todos os Agora, tempos. tem um aspecto da vida de Vou Rockefeller deixar o que poucos link exploram. para A quem fé dele. quer Ele era ganhar criptomoedas. batista devoto. Ia à igreja todo E domingo. também Lia a Bíblia a todo super dia. E ele carteira realmente acreditava que Falsas Deus tinha Pay. um propósito para ele. Mas não era uma fé passiva. Não era. Deus vai resolver. Era. Deus me deu os dons. Agora eu tenho que usá-los. Glória Ele via o dinheiro a como uma Jesus. responsabilidade divina. Como algo que foi Amém. confiado a ele para ser multiplicado e usado para o bem. Pá.